Jesus, nosso Pai, te damos graça pela vida, pela oportunidade de mais uma vez podermos ouvir hinos ao Teu nome, podermos dirigir a Ti nossas súplicas, nossas orações. Pedimos que o Senhor fale conosco através da palavra, perdoe nossas falhas e nos ajude mais esta vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor esteja com todos. Amém? Todos bem? Tudo bem? Graças a Deus, né? Todos que acompanham conosco também, Deus os abençoe. Vamos ler o livro de Samuel, capítulo 10, no versículo 1. Fiquemos de pé, por favor. Segundo livro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Davi derrota os amonitas e os sírios. Graças a Deus. Lembrando que sábado, a irmã Angélica, lembrando de sábado, viu? Lá em casa, às tarde. Toda a igreja. E aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Amém. Os irmãos podem se assentar. Senhor, ajuda-nos mais esta vez. Amém. Hoje tem bicho aqui, hein? Parece que hoje tem mais do que os outros dias. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos, acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor Anum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade, para espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Anum os seus servos de Davi, então tomou Anum os servos de Davi, e lhes raspou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes até as nádegas, e os despediu. O que fazendo saber a Davi, este enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados. E disse o rei: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos sírios de Bet-Reobe e dos sírios de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. O que ouvindo Davi enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os sírios de Zobá e Reobe e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu,
tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, irei a socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pela cidade de nosso Deus. E faça o Senhor então o que bem parecer aos seus olhos. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele a peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. E enviou Hadadezer e fez sair os sírios que estavam da outra banda do rio, e vieram a Elã. E Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que informado Davi, juntou a todo Israel, e passou o Jordão, e veio a Elã. E os sírios se puseram em ordem contra Davi, e pelejaram contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também é o mesmo Sobaque, general do exército, feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servo de Hadadezer, que haviam pecado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram. E temeram os sírios de socorrer mais os filhos de Amon. Davi comete um adultério e um homicídio. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, ficou Davi em Jerusalém. E aconteceu que à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu. E enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele. Iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. E então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas,
E Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou e comeu, e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como servo de seu senhor. Porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que você chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabeis vós que havia de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegaste ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. E foi o mensageiro, entrou e fez saber a Davi tudo para que Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi: na verdade que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota. Esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Amém. Nós fiquemos com essa parte. Vamos ler um pouco na mensagem. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Lemos aí até 11:27, correto? 11:27. Vamos ler na mensagem: ide e dizei aos meus discípulos. Ide e dizei aos meus discípulos. Graças a Deus. Todo louvor é ao nosso Deus. 129. Eles estavam passando pela hora mais escura que já tinham visto. Todas as suas esperanças tinham terminado. Eles tinham sido colocados para fora da igreja, das sinagogas, porque eles criam nele. E agora ele
em quem eles haviam confiado, estava morto. E algumas mulheres tinham vindo com uma historinha de uma certa visão. Elas tinham visto alguns anjos para dizerem a seus discípulos que se encontrariam com eles na Galileia. Mas, eles não podiam crer naquilo. Eles estavam tristes e abatidos, chorando. E ali o amável Jesus apareceu no meio dos abatidos. Outra coisa, era a primeira manhã de Páscoa. Jesus, a ressurreição de toda a vida, estava vivo no meio da primavera e no meio do canto dos pássaros, no meio do desabrochar de novas flores. O Jesus ressurreto estava na primavera, também vindo da ressurreição. Glória a Deus. Como ele andou por ali com eles e começou a falar com eles, lhes dizendo, bem, agora vocês deviam crer no que os profetas disseram. Vocês deviam crer que todas as escrituras que foram escritas a respeito de Cristo, como ele devia sofrer e ressuscitar no terceiro dia, e assim por diante. Bem, eles estavam abatidos demais. E após algum tempo, depois que ele começou a falar, havia algo a respeito deste homem. Ele não era do nível habitual dos homens. Havia algo nele que parecia ter uma sinceridade profunda. Havia algo nisso que tinha um significado. E ele começou a explicar sobre as Escrituras. Ele era um ensinador das Escrituras, de como que os profetas disseram que Cristo morreria e ressuscitaria novamente no terceiro dia. Como seus corações começaram a arder dentro deles. Algo estava acontecendo. Oh, glória a Deus. E enquanto eles viajavam, eles conversavam através do dia. Agora eles estavam à distância de mais ou menos alguns estádios, cerca de 1,5 milhas de Jerusalém, onde eles estavam indo, andando devagar, bem com o próprio Cristo ressurreto, e não sabiam disto. Quantas vezes tem ele assentado no banco com você? Oh, Jesus! Quantas vezes ele esteve com você nas horas de suas provas e problemas e você não o reconheceu? Quantas vezes ele estava no volante quando você quase foi morto naquele acidente, ou apenas evitou aquele acidente ou algo assim, e você não reconheceu que era ele. Oh, meu Deus! Como ele estava com você quando o barril estava vazio e a botija estava vazia e não havia nada para as criancinhas. Como que aquele homem chegou e colocou aqueles alimentos bem na porta, seja lá o que fosse? Aquele era Cristo. Ele está vivo hoje. Ele não está morto, mas ele vive. Oh, glória! Encontrando-me há poucas manhãs atrás com um médico muito ateu em Louisville, eu fui ali depois de chegar da África, eles estavam me examinando para a ameba. Ele disse, reverendo Brano, ele disse, e o senhor crê nessa tolice? Eu disse, sim, senhor. Ele disse, o senhor quer me dizer que crê que aquele homem ressuscitou dos mortos? Eu disse, sim, senhor, eu creio.
E ele disse: como o Senhor pode provar que ele ressuscitou dos mortos? Eu disse: eu posso provar que ele é o Cristo ressurreto. Como pode ele? Eu disse: ele vive em meu coração. É assim que sei que ele ressuscitou. Aqui dentro, ele me transformou de um pecador para um cristão. Ele mudou minha natureza, ele mudou minhas atitudes, ele mudou tudo que havia em mim. Ele me fez uma nova criatura. Portanto, eu sei pessoalmente que ele ressuscitou dos mortos. Oh, glória! Ele disse: eu creio que ele morreu. Eu disse: eu creio também, mas ele morreu. Sim, mais do que isso, ele ressuscitou dos mortos. E hoje ele vive dentro de nossos corações. É por isso que somos felizes e podemos cantar. Oh, glória! É por isso que podemos mencioná-lo. Aqui não há muito tempo atrás, Jesus Cristo, Filho de Deus, fez um grande milagre para mim em minha própria vida. Ele tem feito milagres por você. Ele anda com você diariamente. Ele anda com cada crente. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não importa o que aconteça, Cristo ainda vive e reina hoje no coração humano. Oh, meu Deus! É por isso que, como diz a história, você observe a cada manhã, nos levantamos enfadados e saímos, e bem, estou meio adormecido e assim por diante. Não é de se admirar que tenhamos pressão alta e diabetes e tudo mais. Observe o pequeno sabiá. Ele levanta cada manhã. A primeira coisa que faz é virar sua carinha em direção aos céus e começa a cantar com todo o fôlego que tem. Nunca se viu nenhum deles com pressão alta, andando com muletas, com diabetes. Disse, pequeno sabiá, uma vez, bem, qual será o problema? Disse, com estas pessoas, estas coisas e criaturas que se chamam de seres humanos? Disse, ora, eles devem ser tão tristes. Talvez eles não tenham um Pai celestial como nós temos, que cuida de nós. Certa noite, realizando uma reunião aqui na Igreja Batista de Milton, quando eu era o pastor lá, eu estava indo para casa com um velho amigo meu, para ficar a noite toda. E eu costumava observar, quando eu passava, havia um roxinol assentado no arbusto de cedro ali. A noite toda ele cantava, com todo o fôlego que tinha, o mais alto que podia cantar, de modo que eu pude compreender porque os pássaros cantam quando o dia amanhece. Eu posso imaginar que a luz do sol batendo neles os faz cantar. Mas o que faz aquele roxinol cantar? Então eu peguei um livro e comecei a ler sobre o rouxinol. Eu vim a descobrir que o rouxinol, o que o faz cantar, é que ele observa os céus. E todas as vezes que ele pode olhar e ver as nuvens se moverem para trás, ver uma estrela, um raio de luz, ele começa a gritar e a cantar com todo o fôlego que tem. Por quê? Porque ele sabe que o sol está brilhando em algum lugar. Ele está falando à terra que o sol está brilhando em algum lugar. Glória a Deus. Irmão, irmã, desde que no fundo do meu coração, através das nuvens negras de tormenta,
e provas e problemas, se eu puder sentir o Espírito Santo atravessar de vez em quando e me dar uma bênção, eu sei que o poder de Deus continua vivo e reina em alguma parte. Isso é certo. Oh, glória a Deus. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar então, na hora que as coisas não estiverem bem. Tem dia que dá umas coisas ruins na gente, um abafamento, umas coisas quase que inexplicáveis. Hoje, na hora que eu estava indo agora, 1h30 lá para o serviço, aí me deu vontade de cantar um pouquinho, aí melhorou, na hora. Só que eu parei, que eu tive que entrar naquela tribulação lá, né? Mas é uma verdade, você começa a cantar, você começa a sussurrar um hino, a paz chega de imediato. Então, se a tristeza te pegar, te rodear, comece a cantar, lembre desta mensagem, ou de outras que você conhece. Lembre de São Paulo, que diz que cantando e salmodiando ao Senhor, os dias passarão, os dias passam, o tempo passa, as lutas passam, tudo passa. Tudo tem fim, né? Tudo é finito. Hoje é 19. Graças a Deus. Muito bom. Aprender com o Sabiá, com o Rochinol, com o irmão Brana, com Deus. Ele me ensinou a orar. O irmão Brana disse, que aquele homem disse, né? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos pela palavra, pela mensagem que anima os nossos corações, pela mensagem que restaura as nossas forças, a nossa vida, a nossa fé, pela mensagem que nos conduz para a vida eterna. Obrigado, Deus. Ajude a todos os que estão enfrentando problemas, estão passando por horas difíceis, às vezes muito difíceis. O irmão Brana conta, lembra, que nas eras passadas o cristão sofria uma pressão e era morto de imediato. E hoje nós temos que conviver com a pressão, com os problemas, por muitos e muitos anos. O pastor Euclides diz que eles talvez não conseguiriam viver nesta era, não conseguiriam suportar o que nós suportamos. Mas é por tua graça. Assim como o Senhor viveu neles lá no passado, para representarem aquela parte da palavra, o Senhor está vivendo em nós para representar a parte da palavra para esta era. É tudo isso que nós temos certeza, que é o Senhor em nós, a esperança da glória. É o Senhor na igreja, é o Senhor no povo, é o Senhor em mim, é o Senhor em todos nós. Então nós encomendamos a Ti todos os nossos cuidados e sabemos que nós somos mais do que capazes de vencer, porque o Senhor tem dado a promessa para nós, tem dado a palavra para nós, tem dado o antídoto, o contraveneno, tem nos dado os recursos necessários. Pai amado, ajuda todo o Teu povo, aos que estão de longe assistindo, a todos que talvez ouvirão depois, que o Senhor ajude a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe os que assistiram conosco. Então, sábado e sexta-feira, né, tem culto de oração, às 19h15, e sábado, a festa da Irmã Angélica lá na 4058. Toda a igreja está convidada a estar lá. Deus os abençoe. Deus os recompense por tudo. Nesse momento eu